Bom dia, alunos, tudo bem? Como combinado, hoje eu vou trabalhar um pouquinho com vocês uma retomada, tá? Com vídeos curtos. Então, durante a semana eu vou priorizar esses vídeos curtos, falando um pouco sobre aquilo que a gente já viu e que nas atividades ficou bastante claro para mim que ainda restam dúvidas, ok? Então, vamos começar. Escolhi o poema Sete Anos de Pastor Jacó Servia, de Luís de Camões. É um soneto, tá? Inspirado no texto bíblico sobre a história de Jacó. Então, vamos à leitura. 7 anos de pastor Jacó servia. Labão, pai de Raquel, serrana bela, mas não servia ao pai, servia a ela, que a ela só por prêmio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava, contentando-se com vê-la. Porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel lhe deu a Lia. Vendo o triste pastor que com enganos assim lhe era negada a sua pastora, como se a não tivera merecida, começou a servir outros 7 anos, dizendo: mais servira, se não fora para tão longo amor, tão curta a vida. Bom, a partir de agora, pessoal, eu quero mostrar para vocês, comprovar que esse poema trata-se de um soneto, tá? Então, eu começo pela estrutura. A gente vai analisar essa estrutura todinha, que é o que eu percebi que realmente ficaram dúvidas aí, né? Então, eu tenho que começar analisando o quê? Quantos versos eu tenho, quantas estrofes, como se faz a escansão, né? Quantas sílabas poéticas há no poema e o esquema de rimas, tá? Sempre que eu trabalho com poema, eu já começo enumerando as linhas, que são os versos. Eu sei que um poema, quando ele é um soneto, ele sempre vai estar dividido em 4 estrofes, né? Cada estrofe é um conjunto de versos, tá? Então, aqui eu tenho uma divisão de 4 estrofes. E eu sei mais, que para ser soneto eu tenho que ter 2 quartetos, que são as estrofes com 4 versos, e 2 tercetos, que são as estrofes com 3 versos. Então, eu vou ter um total de 14 versos. Além disso, cada verso terá exatamente 10 sílabas poéticas. Para ser soneto, é necessário ter 10 sílabas. Como é que eu faço essa contagem? De acordo com a pronúncia e não de acordo com a divisão silábica gramatical. Então, aqui, ó, 7 anos de pastor Jacó servia. Eu vou contar até a última sílaba tônica. Sílaba tônica é aquela que eu pronuncio com mais intensidade, mais força, né? Então, aqui a minha contagem. 7. Eu não falo 7 anos, eu não falo separadamente, eu falo junto, né? É como se esse E se tornasse um I e aqui fosse uma única sílaba, tá? Então, ocorre o que a gente chama de elisão, que é a junção na fala. 7 anos de pastor Jacó servi. Então, aqui, essa sílaba aqui, o azinho, eu não conto, porque ele não é tônico, né? Quando eu falo servia, sobe o tom ao pronunciar a sílaba vi. Então, continuando aqui, ó. Labão, pai de Raquel. Vamos lá. Então, aqui primeiro, uma sílaba, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sílabas. Bela é a última palavra. Qual é a sílaba mais forte? Eu digo bela ou belá? Digo bela. Então, a minha contagem vem até essa sílaba. Temos novamente o quê? 10 sílabas.
Então, soneto sempre terá 10 sílabas. Se na hora que você fizer a escansão der erro, é porque você fez a contagem errada, ó. Vamos continuar. Mas não servia, vi ao pai, ó. Servia ao pai. Uma sílaba só, tá? Servia, olha aqui, novamente, uma única sílaba. Servia ela. Ela. Olha a minha sílaba tônica aqui. Ok? Vamos terminar, então, essa estrofe. Que a ela só por prêmio pretendia. Que a ela, que a. Primeira sílaba, tá? Ela. Vamos dividindo. Só por prêmio. Pretendia. Olha aqui, 10 sílabas novamente. Deu para entender um pouquinho? Depois eu vou acelerar aqui o vídeo, fazendo a expansão do restante do poema, tá? Então, gente, na contagem tem que prestar atenção na sonoridade. O poema, ele é extremamente sonoro. É isso que eu tenho que levar em conta na hora de fazer a escansão. Então, vamos retomar. Escansão é você fazer a separação das sílabas poéticas e a contagem delas, tá? Então, aqui eu sei que eu tenho 10 sílabas em cada um dos versos. É regra de ouro. Todo soneto terá 10 sílabas poéticas, tá? Regra de ouro. Sem problemas aqui. Vamos, então, à questão da rima, que foi uma outra questão da primeira atividade que eu vi que o pessoal teve muitas dúvidas, né? Eu tenho um esquema de rima. Eu nem pedi para classificar a rima, eu pedi só para falar do esquema. Então, como é que eu descubro esse esquema? Cada verso eu vou examinar a última palavra. Geralmente, as 3 sílabas finais, 4, 5, é onde eu encontro a rima, tá? Então, vamos lá. Última palavra da primeira estrofe, né? De cada versinho. Eu tenho servia, bela, ela e pretendia. Né? Então, há sons semelhantes. A gente percebe um eco, que é a repetição, tá? Cada linha de um poema, no caso do soneto aqui, eu vou começar a esquematizar essa rima com a ordem alfabética. Então, servia, tá? Via ou ia é a minha primeira rima, né? Vai rimar com o último verso dessa estrofe, que pretendia, ó. Olha aqui. Podemos até usar um marca-texto para facilitar a visão para vocês. Então, aqui, olha a minha rima, ia, ia, tá? É a minha rima A. E eu vou ter uma rima diferente aqui, ó. Bela e ela. Mudou a letra do alfabeto. Então, a minha primeira estrofe tem esse tipo de rima, né? É uma rima que se inverte. Eu começo com AB, depois eu vou pro BA. Então, há uma inversão nessa rima, tá? Se eu pedisse a classificação, seria um tipo de rima invertida. Vamos para a segunda estrofe, né? Então, eu tenho aqui novamente, olha, a repetição. Dia, lia, né? Ia e ia novamente.
rima A. Igual via, igual pretendia. Servia igual pretendia, né? Desculpe, não é via, servia. E aqui eu tenho vê-la e cautela. Professora, mas o som em vê-la é fechado. Não tem problema. As letras se repetem, tá? Então, bela, ela, vê-la, tela. Cautela, desculpe. Rima B, rima B. Então, olhem aqui. Os dois quartetos têm o mesmo esquema de rima. Vamos para os tercetos. Como ficarão nossos tercetos? Vamos manter o esquema de rima? Será que haverá alteração? Vamos lá. Então, eu tenho a palavra enganos, pastora e merecida. Nenhuma dessas aqui rimam entre si. Mas se eu olhar a estrofe seguinte, eu percebo que enganos rima com anos. Então, vamos lá. Vou chamar essa rima de rima C. E aqui também. Vamos dando continuidade. Pastora, rima com fora. Ó, ora, ora, né? Ah, o som tá fechado. Não tem problema, mas as letras são iguais, olha. Mudou a rima. Vamos para a próxima letra do alfabeto, letra D. E aqui nós temos o último verso da minha terceira estrofe e o último verso da minha quarta estrofe. Merecida, vida, ida. Nós temos outra rima aqui. Próxima letra do alfabeto, letra E. E assim nós temos um esquema de rimas, que é AB, BA, AB, BA, CDE, CDE. Então, aqui, eu começo o soneto com as rimas opostas, e aqui eu tenho um esquema de rimas cruzada, salteada, e assim por diante, tá? Eu não peço a classificação para vocês, eu não trabalhei classificação, eu trabalhei com vocês só a questão do esquema. Se eu pedir na atividade de vocês na prova, quero o esquema de rimas do soneto, é só isso aqui, gente. É só colocar isso aqui. Não precisa grifar nem nada, nada disso. É só me dar esse esqueminha aqui, mas é do soneto inteiro, não é só de uma estrofe, tá? O que mais é importante a gente ressaltar aqui? Para vocês não errarem mais. Que poema não tem parágrafo, poema tem verso e estrofe. Poema não tem narrador, ele tem eu lírico. Soneto é um tipo de poema, eu tenho vários outros, tá? Todo soneto vai ter sempre 10 sílabas poéticas. Todo soneto tem 4 estrofes, todo soneto tem 14 versos. Professora, vai ter sempre esse mesmo esquema de rima? Não. Eu posso ter aqui a repetição da rima C, tá? Então, muda, eu posso ter AA, BB, as rimas sendo emparelhadas uma embaixo da outra. Então, a forma do esquema, essa forma, ela altera, tá? Não será sempre do mesmo jeito. O que eu sempre vou ter num soneto são as 10 sílabas. Isso daí é de praxe, porque senão não é soneto. Lembra que o soneto, ele é uma composição poética de forma fixa, ou seja, não vai sofrer alteração, tá bom? Então, a parte da estrutura, análise da estrutura do poema é essa. Então, com isso, eu bato o olho e já sei que é um soneto. Tudo bem, pessoal? Vamos falar um pouquinho da compreensão, do sentido desse poema. Se nós analisarmos com muita cautela, esse poema nos conta uma história, né? Ele é um poema que me lembra uma narração, né? Está falando do Jacó, personagem bíblico, né? A gente tem passagem de tempo
que são os anos que ele trabalhou. Nós temos personagens, né, nesse poema. E a gente tem até a presença do discurso direto, a fala de Jacó. Tá? Então, tem características de narração no poema. Então, vamos voltando aqui, ó. 7 anos de pastor, Jacó servia a Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia ao pai, servia a ela, que a ela só por prêmio pretendia. Então, aqui eu já tenho, nessa primeira estrofe, toda a trama. O Jacó trabalhava para o Labão, que era o pai de Raquel, que era uma mulher muito bonita, serrana. Quer dizer, então, que o local era um local de serra, tá? Então, a gente tem até a localização aqui. E aí diz o que mais? Que, na verdade, o Jacó, apesar de trabalhar para o Labão, ele trabalhava na intenção de conquistar, de ter como prêmio quem? A mulher que ele desejava, que era Raquel. O desejo dele era ter a Raquel para si como esposa. Então, aqui, olha, os dias na esperança de um só dia passava. Então, foram muitos anos, né? 7 anos aqui. E ele vivia nessa expectativa de que um dia ele pudesse desposar a Raquel, contentando-se com vê-la. Olha que é o tipo de amor que lembra muito a Idade Média, né? Aquele amor que é a corte, é muito respeitoso. E o pai, muito astuto, o Labão, ele percebeu que se ele desposasse a filha Raquel, ele perderia um bom trabalhador. Então, ao invés disso, ele deu a mão de Lia em casamento. Mas Jacó contestou. Ele não quis. Então, o que ele fez? Ele ficou, claro, muito chateado, muito triste, porque foi negada a mulher que ele desejava, né? E ele achava assim, será que eu não mereço essa mulher? Né? Será que tudo que eu fiz foi em vão? Então, o que ele pensou? Vou trabalhar mais 7 anos para ter o direito, né, de merecer essa mulher. Foi isso que ele fez. Começou a servir outros 7 anos, dizendo o quê? Mais servira, se não fora para tão longo amor, tão curta a vida. Então, ele preferia servir mais tantos anos que fosse, mais 7 anos no caso, para poder desfrutar desse amor, viver esse amor. Que o amor dele ele era maior do que a própria vida. A vida para ele era muito curta, o amor dele seria para sempre, seria eterno. Né? E isso é a fala do Jacó. Mais servira se não fora para tão longo amor, tão curta a vida. Então, esse poema, nele se passa o quê? 14 anos. Passam 14 anos de trabalho de Jacó para ter o direito de viver com a sua amada Raquel. Nós temos aqui, no final, na fala do Jacó, uma figura de linguagem que é muito importante, né? A figura de linguagem ela é muito presente na literatura, principalmente quando a gente fala de poema. Quando ele fala, mais servira se não fora tão longo amor, tão curta a vida. Eu tenho uma ideia oposta, contraditória, tão longo, tão curta. Eu tenho o que eu chamo de antítese. Né? Lembrando, anti é um prefixo que indica algo contrário. Tese é o que? A ideia. Então, eu trabalho com ideias opostas, né? Eu não estou trabalhando aqui com paradoxo, tá, gente? Paradoxo, a gente tem as ideias que se opõem e anulam. Uma anula a outra. Aqui não. Não está se anulando. Está dizendo que o amor é muito longo e a vida é muito curta em relação ao que ele sente. Que o amor dele supera os tempos. O amor dele será eterno. Tá bom? Lindo poema, lindo soneto de Camões. Uma das características do Camões é realmente se referir à Bíblia, né? Nós vimos isso naquele poema que dizia que o amor é um fogo que arde sem se ver, que faz muita associação à carta aos Coríntios, né? Naquela aula que eu expliquei para vocês lá no bimestre anterior. Então, gente, esse vídeo fica por aqui.
Eu espero que com isso algumas dúvidas sejam sanadas, tá? Mas qualquer dúvida, podem perguntar lá no Classroom. Então, esse vídeo eu vou subir hoje. Em breve vocês terão acesso a ele. Obrigada, pessoal!